Pronto, pessoal, vou começar com a primeira palestra, certo? Proteja suas aplicações Debian com SIEM, o ASO, acho que é isso. Casos práticos e ataques reais com Moisés Santos Farias. Boa tarde. Só um instante aqui que eu estou... Ok. Eu não sei se eu fico em pé ou fico sentado. Bom, posso ficar sentado? Ok. Só um instante aqui. Ok. Boa tarde, eu sou o Moisés e eu vim falar aqui sobre o azul, ou como alguns chamam de WASA, mas eu geralmente chamo de o azul, eu acho faz mais sentido. Ah, beleza, vou tentar me apresentar aqui um pouco. Moisés, eu sou do interior de Alagoas, certo? Então, estar aqui nesse evento para mim é muito interessante porque eu trabalho com TI há um tempo, trabalho com segurança da informação há um certo tempo também, e por ser do Nordeste, né, um estado como o nosso, Alagoas, e principalmente por ser do interior de Alagoas, né, para mim é muito significativo estar aqui, né, um evento assim, nacional aqui em Alagoas, né, então para mim tem uma certa importância, né, e mostra a relevância, né, de que mesmo estando em lugares mais longínquos, né, a gente consegue também ter qualidades, habilidades, né, sendo exploradas e apresentadas, beleza? Como falei, sou de Piaçabuçu, não sei se vocês conhecem Piaçabuçu aqui, né? É a última cidade que passa o Rio São Francisco, aqui em Alagoas, né? A gente tem praia e tem rio, né? É a foz do Rio São Francisco, é lá. Uma referência de Alagoas é que a gente é vizinho de Penedo, que é a cidade que uma pessoa, um influenciador aí, vocês devem conhecer, né? Ele morava lá, né? Então, Piaçabuçu é do ladinho de Penedo, que é a cidade daquele influenciador lá. Beleza. Eu tenho algumas áreas de interesse, né? Como privacidade, anonimato e cibersegurança, são algumas das minhas áreas que eu gosto de atuar e trabalho com elas atualmente, né? E além disso, eu também curto Monero, né? A criptomoeda, e também curto assuntos envolvendo antiforense, beleza? Ah, além disso, eu acho que foi em 2023, teve o Debian Day aqui em... Teve o Debian Day em Maceió, né? E eu lancei um projeto, né? Eu trabalho com cibersegurança, e eu lancei um projeto para aplicação do SysBenchmark Benchmark do Debian, né, o Sys Controls, né, ele tem o SysBenchmark Benchmark, que é os controles de segurança, né, para vários serviços, sistemas operacionais. Só que o SysBenchmark, ele é algo grande, né, um PDF com mais de 1000 páginas e tal, né. E aí eu lancei algo que servia para mim, que era o SysBenchmark numa versão web. E aí eu atualizei ele recentemente para o Debian 12, né, é a última versão que temos do SysBenchmark. E aí eu só estou divulgando o link, né, desse projeto que eu mantenho. Eu estou tentando mostrar ele aqui, calma aí. Ah, só um instante. Eu estou sem internet, agora que eu percebi. Eu acho que é essa aqui. Ok. Então, ele é uma versão web do SysBenchmark do Sys, né? Para o Debian, né? Então, por exemplo, vou supor aqui o controle de file system, configurar a partição home, né? Então, eu tenho como auditar esse controle, né? E como remediar, né? Como eu corrigir esse controle, né? Não sei se dá para ver direito ali. Então, é uma versão web do SysBenchmark, né, que a Sys mantém, né, para facilitar, né, a leitura. Né, em vez de você ter que ler um calhamaço de 1000 páginas, você lê ele em versão web e tal. Beleza? Então, só para divulgar aqui, caso alguém tenha interesse. Ok. Vamos entrar agora no tema do que eu estou querendo falar aqui. Né? O azul.
O Azul é uma solução de CIEM e XDR, né? Como eles se identificam, né? E também dizem que é uma solução de plataforma de segurança open source. Eu discordo de algum desses pontos, né? Eu acho que ele é mais um CIEM que tem alguns recursos de XDR, né? O XDR, ele é uma solução de segurança que ele estende o EDR, né? O Endpoint Detection Response, e ele traz muito uso de automação e IA, né? Que isso carece muito no Azul. Mas, de qualquer forma, o Azul, para quem é do mundo open source, para quem não tem tantos recursos ou para quem não tem tanta mão de obra disponível, o Azul, como solução de CIEM, ele é uma mão na roda e ele otimiza e, vamos dizer assim, traz muito mais visibilidade ao seu ambiente Debian, por exemplo, né? Ou a sua aplicação, o seu sistema que está rodando, por exemplo, em Debian e também em outros sistemas operacionais como Windows, né? Beleza. O Azul ele é composto por 4 componentes, né? Eu tenho o Indexer, que seria o OpenSearch, que é um fork do Elasticsearch, e ele indexa os logs que o Azul Server recebe, né? Então, por exemplo, eu tenho um AVM ou um sistema rodando no Debian, esse sistema que está no Debian, essa VM, por exemplo, eu tenho um agente do Azul, né? Mencionei ali no final, o agente do Azul instalado, e esse agente ele tem alguns padrões, ele coleta os logs dessa VM Debian e encaminha para o Azul Server. O Azul Server ele possui regras e decoders para entender esses vários tipos de log, como log do SSH, log do Syslog, log de um banco de dados, log do Apache, e ele tem esses decoders, ele entende esses logs, e aí ele faz a aplicação das regras. Esse log aqui é de um cara tentando fazer um login no SSH e o login foi com falha. E aí ele aplica essa regra. Essa regra é, por exemplo, na concepção do Azul, é de nível 4. E aí, todo log que é categorizado acima do nível 3, para o Azul, ele encaminha para o indexer. Então, o index, ele armazena esses alertas para consulta. E essa consulta, ela é visualizada no dashboard, no Azul Dashboard. Né? Então, o Azul Dashboard é a interface web, o Index é o que o Azul Dashboard usa para consultar os alertas, e o server é quem manda os alertas para o Index. E o agente é quem manda os logs para o server. Seria mais ou menos esse o fluxo. Né? Beleza. Aqui seriam as formas como eu implementar o Azul. Né? Eu posso baixar o pacote, né? Ele tem para várias distribuições, inclusive para o Debian. Eu posso compilar ele. Ele também tem a opção de usar uma OVA, né, uma imagem pronta, né, do Azul. Eu posso também rodar em Docker ou em Kubernetes. E também posso criar ele usando playbooks ou jobs do Ansible. Né? Eu posso também ter o Azul na nuvem. Né? Eles têm um serviço deles próprio de rodar o Azul na nuvem, você paga e tal. Outros detalhes, eu posso ter aqueles componentes que eu mencionei anteriormente, eles rodando em VMs separadas, né, ou containers separados, por exemplo, ou eu posso ter todos aqueles componentes rodando na mesma VM, né, seria a implantação all-in-one. Eu posso ter um cluster de Azul, né, eu posso ter vários Azul Server, né, vários Azul Server e vários Azul Index. Né, e aí entra a questão de alta disponibilidade e também a questão de redundância, por exemplo, do index. Né? Caso o index fique indisponível, mesmo assim eu ainda consigo consultar os alertas pelo Azul Dashboard. E eu também tenho o modo Archive. O modo Archive do Azul, qual é a ideia? Por padrão, o Azul ele processa os logs que ele recebe, né, o Azul Server, e todo log que cai numa regra dele que é de nível 3 para cima, ele gera esse log, ele pega esse log e cria um alerta. Esse alerta ele encaminha para o Azul Index. E isso é visualizado no Azul Dashboard. O modo Archive, ele não leva em conta essa questão do nível da regra. Então, todo log que ele recebe, ele armazena e encaminha para o Index. Né? Então, eu tenho um maior consumo de espaço, né? Porque todo log que eu estou recebendo, independentemente do tipo, da criticidade, eu estou processando e armazenando também.
E eu tenho também a questão de histórico, né? Talvez por uma questão de compliance, eu posso ter uma necessidade de ter aquele log armazenado, tanto na sua totalidade, né? Todos os tipos de log, bem como por um período maior, né? Por uma questão legal, por exemplo, ou de interesse. Beleza. E aqui são alguns recursos, né, que o Azul possui, né? Por exemplo, com o Azul eu consigo monitorar endpoints, vamos dizer assim, sem a necessidade do agente. Ele tem uma configuração que você consegue monitorar endpoints via SSH. Ela é um pouco mais limitada, esse monitoramento sem agente, mas é possível. Um outro recurso que ele tem é a detecção de malware. Por exemplo, ele tem integração com o VirusTotal. Então, vamos supor que, sei lá, alguém fez um upload num Apache de um arquivo malicioso. E na configuração que eu tenho do Azul, eu determino que o diretório /var, www, /html, né, que é onde geralmente o Apache armazena as páginas web, todo aquele diretório ele é monitorado. Né? Então, todo arquivo que for salvo nesse diretório, o Azul detecta, através dos logs que ele recebe, encaminha isso, o hash disso, para ser checado no VirusTotal, e ele recebe essa resposta, e você pode, por exemplo, determinar uma ação de exclusão desse arquivo, caso ele seja malicioso. Esse é um exemplo do recurso de detecção de malware. O recurso de inventário do sistema é que ele consegue, por exemplo, catalogar pacotes, processos em execução, portas abertas, usuários que estão logados, né? Ele consegue fazer esse inventário também. O módulo de resposta ativa, ele é um módulo que, por exemplo, no caso do VirusTotal, eu posso configurar para que, se um arquivo for detectado como malicioso pelo VirusTotal, eu vou excluir esse arquivo. Ou, por exemplo, se um usuário errar 3 vezes, né, o login via SSH, eu posso desabilitar aquela conta de usuário, caso ela exista na VM, por exemplo, né, no host. Esse é um outro exemplo. O recurso de detecção de vulnerabilidade, ele, assim como ele faz o inventário, né, da VM, por exemplo, que está rodando o Debian, ele consegue também checar quais CVEs, aqueles pacotes, ou até o próprio Linux, está afetado. E ele traz essa informação para você. Né? Não só a CVE, mas ele traz todo o detalhe, inclusive até como corrigir aquela CVE. O Log Data Collection, vamos dizer assim, seria o recurso principal do CIEM, né, que é coletar logs. Né? Então, ele consegue coletar logs via syslog, você não precisa ter o agente instalado. Você, por exemplo, uma solução de firewall, né, você pode configurar lá para que ele encaminhe os logs via syslog para o Azul. E o Azul vai ter os decoders e as regras para aplicar para esses logs que ele está recebendo, por exemplo, desse endpoint que não é possível a instalação do agente. O recurso de Command Monitor, qual é a ideia? Você configura no Azul para que o Azul execute comandos, por exemplo, no Debian, e ele vai coletar a saída desse comando e mostrar para você no Azul. Então, vamos supor, eu quero monitorar de hora em hora os pontos de montagem que eu tenho montado, por exemplo, na minha VM. E aí eu consigo, com o Azul, ter esse inventário, né, de todos os pontos de montagem, e eu consigo, por exemplo, detectar anomalias. Né? Esse é só um exemplo, né, do recurso de monitoramento de comandos. Né? O recurso de Container Security, vamos dizer assim, você consegue de forma mais, vamos dizer assim, direcionada, monitorar execuções da engine do Docker, por exemplo. Né? Então, eu consigo monitorar execução de containers, stop, pause, restart, né? Qual foi a imagem que foi baixada, ele consegue trazer tudo isso de forma mais organizada para você. Né? Ele não gerencia o Docker, mas ele traz o registro de execuções, por exemplo, naquele endpoint que tem um agente instalado de rotinas Docker, né? Subir um container, desativar aquele container, excluir, remover e tal. O módulo de fim é o módulo de integridade de arquivo, né? Então ele monitora, vamos dar um exemplo, eu posso monitorar todo o /etc do Debian. E aí, toda alteração de arquivo, toda exclusão, toda adição, quem alterou, qual permissão foi alterada daquele arquivo, ele consegue trazer para você. Né? Tudo isso com a intenção de, vamos dizer assim,
aumentar a visibilidade, né, e ter um enfoque em cibersegurança, né, de entender as alterações que alterou, quando foi alterado e o que foi alterado, beleza? E o módulo de SCA seria o recurso, por exemplo, do sysbenchmark, né? Eu consigo, dentro do Azul, validar quais configurações do meu ambiente Debian frente ao sysbenchmark está passando ou não, né? Por exemplo, o sysbenchmark tem um controle que o /tmp, ele, quando está montado, ele tem que ter o noexec. E aí o Azul, ele já faz essa validação e traz para você, ó, frente ao sysbenchmark, você não passou nesse controle. Né? Então, e ele tem vários módulos de SCA. Por exemplo, tem o SCA para PostgreSQL, MySQL, Ubuntu, o Windows e por aí vai. Além disso, o Azul ele tem recursos que são aplicados para o ambiente em nuvem. Né? Então, eu posso monitorar recursos da AWS, né? Eu posso fazer, a gente faz uma conexão via API e ele traz todo o monitoramento de logs, de recursos que estão sendo implantados e tal, no AWS, no Azure, no Office 365 também, Google Cloud e no GitHub. Beleza? E só um detalhe, tudo isso open source, de graça. Beleza. Em relação à comunidade Azul, ele tem o GitHub, o Discord, o Reddit, tem uma lista de e-mail, tem o Slack também, e ainda tem uma comunidade no Brasil do Telegram. Né? Então, assim, se você pesquisar no YouTube, o Azul vai vir 10 mil vídeos, né, brasileiros, internacionais, de alguém mostrando alguma coisa como ser feita no Azul. Né? É uma ferramenta muito boa por conta dos seus recursos disponíveis e principalmente por ser open source. Né? Como eu falei, para quem, mesmo você tendo recursos financeiros disponíveis, é uma boa testar ele e ver se ele se adequa às suas necessidades, beleza? Em relação às integrações do Azul, né? Já comentei, ele tem integração com o VirusTotal. Ele tem uma integração interessante com o Oscary, por exemplo, né? Para a questão de inventário do ambiente, né? Monitoramento do ambiente. Ele consegue interpretar muito bem os logs do Oscary. Yara, não sei se alguém conhece aqui o que é Yara. Alguém conhece o que é Yara? Não, né? Beleza. Yara seria um mecanismo de você detectar malware, vamos dizer assim, né? De forma bem grosseira, né? Então, o Azul ele consegue, vamos supor, alguém subiu um arquivo. Vou dar um exemplo de um arquivo. Então, você tem um monitoramento no Azul, ele aciona o Yara e checa se aquele executável, por exemplo, ele bate com alguma regra do Yara. E aí, ele batendo, ele diz, isso aqui é um malware. Porque eu tenho uma assinatura aqui que bate com esse arquivo aqui que você está me apresentando, beleza? O Multiverse, ele é um serviço de threat intelligence, tipo o VirusTotal, vamos dizer assim, né? Só que a ideia do Multiverse é poder proporcionar threat intelligence para outros tipos de IoT, como IPs, domínios. A integração que o Azul tem com o VirusTotal é só para arquivos. Ele pega o hash e joga para o VirusTotal e traz o resultado. O Multiverse, ele expande, a integração que o Azul tem com o Multiverse, ele expande isso para domínios, IPs, URLs e também hashes de arquivos. O Shuffle é um sistema, digamos assim, de automação, né? Então, o Azul ele também tem integração com o Shuffle e ele tem outros tipos de integração, como logs do Suricata, Clan AV e por aí vai. Beleza. O Azul também tem a possibilidade de você dar notificações, né? Então eu posso gerar notificações via e-mail, por exemplo, eu tenho um alerta e eu quero monitorar esse alerta, eu quero receber notificações desse alerta que o Azul gerou, do meu ambiente Debian, por exemplo. Eu posso ter notificações via e-mail, Slack, Discord, Telegram e por aí vai também. Beleza. Alguns problemas que eu detecto que tem no Azul, né? É que ele não tem suporte a regras sigmas. Alguém conhece aqui o que é regras sigma? Também não, né? Eu acho que não. Regra Sigma seria algo parecido com o Yara, só que ele é um recurso que geralmente os CIEMs processam. Então, por exemplo, numa regra Sigma, eu posso dizer, se o arquivo crontab foi editado dessa forma por tal executável, isso aqui é um indício de que tal malware está sendo rodado no ambiente. Então, com a regra Sigma, eu consigo dar um pouco mais de inteligência para o CIEM, porque o CIEM vai pegar o log, vai analisar, isso aqui bate com essa regra? Bate. Então, é um indício de que esse comportamento aqui desse malware está acontecendo no seu ambiente.
Infelizmente, o Azul não tem suporte para isso. O agente, quando ele pega o log e encaminha para o Azul, ele não salva o log para si, o agente. Então, se der um problema no servidor e o agente mandou esse log, já era. O Azul, o server, não vai receber e o agente para ele já mandou, né, o log. Então, esse log já era. Infelizmente, o agente não tem uma persistência local dos logs que ele processa para encaminhar para o Azul Server. Um outro problema que o Azul tem é que, assim, você quer criar uma regra sua, customizada. Toda alteração de regra ou decoder, você tem que reiniciar o serviço do Azul Server. E isso pode ocasionar, por exemplo, o problema que eu mencionei anteriormente, né, de perda de log, por exemplo. Infelizmente, é um problema que ele tem atualmente. Um outro problema do Azul é que ele não tem um serviço de load balance próprio. Então, na própria documentação deles, eles sugerem o uso do hproxy, mas ele, por si próprio, ele não tem. Então, vamos supor, você quer subir um cluster de um Azul Server para evitar esse problema lá do reload, né, de ter que reiniciar o serviço. Você tem que montar um hproxy para ele fazer o load balance aí dessas instâncias do Azul Server. Ele só tem um master no cluster, né, no Azul Server só tem um master, então se o master cair, os outros nós do cluster não vão saber quem é o master, né? Esse é um outro problema que ele tem. E, por fim, um outro problema que eu acho que o Azul é um ponto falho dele é que a gestão de mudança, né? Por exemplo, eu alterei o arquivo de configuração do Azul. Eita, mas eu errei, eu quero voltar atrás. Beleza, você vai ter que alterar de novo e lembrar como estava antes. Ele não tem tipo um rollback, né, um botão de voltar atrás, né, um undo, né, um desfazer. Ele não tem. Você salvou ali e acabou-se, né? E também não tem um recurso de auditoria do que foi alterado, quem alterou, quando alterou. Ele não tem isso, infelizmente. Beleza. Se aqui o negócio me ajudar, eu vou tentar fazer um hands-on, né? Parece que eu tenho quanto tempo aí, meu pessoal? Tem bastante ainda, que bom. 25 perguntas? Ah, tá, beleza. Ok, então não acho que não tem muito tempo, não. Beleza. O que é que eu pensei? De trazer 2 casos reais de malwares, né, de relatos, de relatórios de segurança publicados recentemente, e tentar trazer isso para o Azul. Né? O que foi que eu fiz? Eu peguei o malware, subi uma VM, executei o malware, e essa VM tinha o agente do Azul para o Azul processar esses logs e ver o que ele pode nos ajudar. Beleza? Vou tentar mostrar aqui. Eu criei uma instância do Azul, né? Deixei o Azul do minidebconf aí, ó. Vamos ver se ele sobe. Beleza. Ok. Esse o Azul está rodando em Docker, certo? Numa VM aqui. Ok. Essa seria a tela inicial do Azul, beleza? Tá. Ele é um CIEM, né? Não sei se você se alguém conhece aqui a ideia do CIEM, né? Mas a ideia do CIEM é analisar logs, correlacionar e trazer isso para você, né? Com o foco em cibersegurança. Eu executei o malware, né? E aí, por exemplo, eu vou trazer aqui essa VM que eu executei o malware, ele tem o Oscary rodando, ele tem o Suricata também rodando e tem o agente do Azul rodando. E todos esses logs estão sendo encaminhados para o Azul. E também tem o Audit D, né, sendo rodado lá, né, para logar Syscall e tal, beleza? Por exemplo, eu vou trazer aqui. Bom, eu rodei, eu acho que não sei se dá para ver aqui, né? Deixa eu tentar aqui. Eu acho que não tá legal, não. Mas, por exemplo, esse malware que eu rodei aqui é o Dota 3. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
A ideia era executar esse malware aqui, que a Elastic divulgou isso em 31 de março desse ano, certo? E aqui eles vão descrevendo os detalhes desse malware e tal, certo? E aqui eles mencionam, né, que esse malware, na realidade, ele é uma versão recente do Dota 3, que é um malware que foi descoberto lá em 2020 e tal, beleza? E aí, por exemplo, esses dados que eu estou tentando mostrar aqui, não sei se dá para enxergar, seria o que o Ascari traz de detecção que ele capturou de modificação do crontab, beleza? Tem aqui, né, esse config RC7, que isso aqui tudo é o que o malware gera e ele tenta criar persistência através do crontab, por exemplo. Deixa eu pegar um outro caso aqui. Dar um exemplo aqui de dashboards que é possível criar dentro do Azul, né? Aqui é um exemplo de dashboard. Vou pegar, por exemplo, um exemplo de mapa. Eu posso criar um mapa, por exemplo. Esse malware que executei, ele tenta fazer várias conexões SSH para inúmeros IPs aí, Brasil, mundo afora. Deixa eu pegar aqui os logs dos últimos 7 dias. E esses pontos verdes, né, seria vamos dizer assim, as geolocalizações que o Azul detectou, né, através dos logs do Suricata, né? Então, seriam esses pontos. Eu posso criar isso aqui no Azul de boa, né, com os logs que ele ingeriu, beleza? Aqui é um exemplo de configuração de notificação para o Telegram. Por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui, não sei se eu vou conseguir. Não sei se dá para mostrar, mas, por exemplo, eu criei um bot no Telegram, né? Deixa eu ver aqui. É um bot no Telegram. Do Azul do MiniDebConf, né? E aqui são as notificações que o Azul encaminhou para o bot, né? Então, um exemplo de notificação, né? Por exemplo, essa notificação aqui de deleção de arquivo. O que foi que eu fiz? Eu subi o arquivo, eu loguei na VM, baixei o malware via curl, e o que acontece? O Azul detectou esse arquivo presente na VM, encaminhou o hash para o VirusTotal, o VirusTotal detectou que esse arquivo era malicioso, e aí o Azul pega esse resultado, opa, é malicioso, eu tenho que excluir esse arquivo. E aí isso me gerou uma notificação encaminhada ao Telegram, por exemplo. Beleza? Só para ilustrar. Por exemplo, eu tenho o módulo de SCA, né, que eu estava comentando anteriormente, né? Deixa eu pegar aqui o agente. Pronto. Aqui eu tenho a visão do SCA, né? Ele aplica o sysbenchmark para o Debian, né? E aí, por exemplo, o sysbenchmark para o Debian, ele tem 180 e poucos controles, né? E aí, por padrão, alguns controles de boa já passaram, né? Mas outros não. Por exemplo, ele está me pedindo aqui que o TMP tem que estar configurado na FSTab, né? Então eu tenho que estar com o noexec, nodev, nosuid lá, tudo definido no TMP, né? Para dar um pouco mais de segurança para o barra TMP, e ele me explica aqui o que é que eu tenho que fazer, né? Então, por exemplo, e isso tudo eu posso configurar, é questão assim, de 2 minutos ele já detecta que foi alterado lá o controle, beleza, o controle passou, né? Então, uma forma de compliance, até de hardenização do seu ambiente, né? O Azul, ele ajuda você nisso, certo? A parte de detecção de malware, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Aqui eu tenho alguns eventos do VirusTotal, que eu comentei, né? Que o Azul detecta os arquivos chegando, né? Eu acho que eu vou pegar aqui um exemplo mais interessante. Só um instante. Bom, aqui foram as detecções que o Azul conseguiu encaminhar para o VirusTotal, e o VirusTotal detectou como malicioso, né? Por exemplo, ele me traz qual foi o arquivo,
né? Ó, tá aqui o dota3.tar.gz. Ele me diz quantas, vamos dizer assim, engines de antivírus detectaram aquele arquivo como malicioso, né? Foram 40. E ele ainda me traz a URL para eu checar esse arquivo, né? Clicando aí, ele vai me trazer aqui, né, o vírus todo e todas as detecções que ele trouxe para esse arquivo aí, que era malicioso. E o Azul ele consegue detectar isso, por exemplo, excluir esse arquivo, né? Deixa eu tentar voltar aqui. Esse é só um exemplo. Um recurso interessante, né, é o recurso de gestão de vulnerabilidade do Azul, né? Como eu falei, ele detecta os pacotes, por exemplo, né, que você tem nessa VM, nesse Debian, né? E ele traz, né? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, ontem eu estava fazendo os testes, né? E aí eu peguei uma CVE do Nginx de 2025. Eu acho que foi a última lançada, só teve um em 2025. E aí, por exemplo, eu instalei esse pacote, uma versão bem antiga, né, no Debian, e aí ele detectou, né? Detecta, beleza, traz as orientações de como corrigir essa CVE, né? E aí, por exemplo, eu fui lá e corrigi, né? Tá aqui, solved, né? E ele traz os detalhes de como foi corrigido e tal. Um outro demonstrando aqui, né? Ele tem uma total integração com o MitraAttack. Então, você, por exemplo, no seu ambiente, com os comandos que foram executados, as ações que foram executadas no seu Debian, por exemplo, ele faz todo o mapeamento disso para o MitraAttack. Então, você tem todo o framework do MitraAttack aqui no seu Azul, né? Por exemplo, eu consigo ver, por exemplo, ações de acesso inicial, né? O que é que foi, o que é que no meu ambiente eu tive de ações de acesso inicial, né? E aqui ele me traz os logs que caíram, por exemplo, nessa tática ou nessa técnica do MitraAttack, né? Eu tenho aqui o log e tal. Eu vou mostrar aqui também a parte de threat hunting, né? A parte de busca, vamos dizer assim, uma busca ativa de ameaças, né? Tá aí os dashboards. E aqui eu tenho todos os logs que ele detecta que tem uma relação, por exemplo, com uma suposta ameaça, né? Então, eu tenho os logs do Ascari, os logs do Suricato, os próprios logs do sistema operacional, né? Instalação de pacotes, remoção de arquivos e tal. Logs do Suricata, por exemplo, né? Das rules do Suricata. Beleza. Deixa eu mostrar aqui a parte do Docker, né? Eu consigo ter, como eu comentei, né? Todas as execuções de comandos Docker, né? Ele consegue trazer isso para mim, né? Qual foi a imagem, qual foi o comando, qual era o nome do container, né? Quando foi, quem executou. Mostra a parte aqui de inventário, né? Pronto, eu estou dentro aqui da visão do endpoint, né? Uma VM Debian, por exemplo, né? Eu tenho todos os logs, todas as informações relativas àquele endpoint. E aí, por exemplo, eu consigo ver a parte de inventário. Por exemplo, eu tenho 515 pacotes instalados nessa VM Debian, né? E eu consigo listar todos eles aqui, né? A parte de rede, interfaces, portas e a parte de processos, né? Quais processos estão em execução, assim, um top aqui, né? Um pouco mais estático, não tão dinâmico, né, como o top. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a visão de logs, né? Vou trazer aqui um pouco da visão de logs do Suricata, por exemplo. E aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, né? Eu tenho as conexões quando eu executei o malware, né? As conexões que o endpoint fez para inúmeros servidores, né? Conexões SSH. Tá aqui até as geolocalizações, né? Que ele detectou. E lembrando, né? Tudo isso open source, gratuito, né? E à disposição aí, inúmeros tutoriais na internet, né? Então a ideia era que eu me propus era tentar mostrar um pouco das possibilidades que o Azul traz, principalmente para quem é do ambiente open source. Ele assim, oficialmente ele não tem, ele não recomenda a instalação do Debian, mas é totalmente compatível, né, com o Debian, né, porque ele recomenda um Ubuntu e o Red Hat, salvo engano.
Mas, assim, é totalmente compatível com o Debian, não tem nenhum problema, né? Então, assim, inclusive, estou rodando no Debian aqui, né? E você também pode rodar via Docker, que aí independe do SO, beleza? Mostrar aqui um pouco da parte de reporting, né? Você consegue gerar relatórios aqui de boa, né? Eu tenho uma consulta aqui, eu quero gerar um relatório disso, exportar ele no Excel, por exemplo, ou num calc da vida aí. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei como é que tá meu tempo. Então já acabou, né? Bom, a ideia era essa, né? Era mostrar um pouco do Azul, né? E suas possibilidades. Perguntas? Oi, tô chamando. Oi? Alô? Oi. Alô? Alô? Oi, Moisés. Obrigado pela palestra. Algumas perguntas. Primeiro, você está nesse setup que você fez aí, eu sei que é demonstração, mas você fez uma VM só ou duas VMs, uma com o agent e a outra com... Eu fiz uma VM, estou usando o Kemuka VM, Sim, né? sim. Fiz uma VM com o Azul, né? Rodando via Docker, subi uma Sim. VM Debian, e mais duas outras VMs como endpoints. Né? Certo. E aí você está monitorando as duas. Exatamente. Aí, numa dessas VMs, eu executei os malwares, né? Eu baixava Certo. os malwares e executava na mão, né? Tinha snapshot, né? Então, por exemplo, esse Dota 3 mesmo, ele é um cryptomine, então Uhum. o que acontece é que ele, no final das contas, ele tenta rodar o XMRig, né? Tá. Para minerar Monero, né? Então, por exemplo, em um minuto aqui a CPU tava 100% já, né? Ele Sim, começa sim. aqui, então foi mais ou menos isso. Foram 3 VMs para simular um ambiente, todas rodando Debian e executando malwares na prática. E aí o Azul, ele também monitora a própria VM nesse caso, ou não? No caso, você está falando, por exemplo, a VM que está com o Docker. Que está com o Docker. Se você instalar o agente nela, ele monitora. Tá. Ele monitora também. Ah, ele monitora também. Também. Tá. Porque é um ponto de entrada importante para o Sim, sistema, sim. né? E ele monitora também. Tá. Se você instalar diretamente na VM, a VM, e for uma instalação all-in-one, né, vamos supor assim, não estou usando Docker, eu vou instalar o Azul diretamente numa VM e no modo all-in-one. Ele não instala o agente, mas ele por si só, ele já monitora ele próprio. Lembrando que o Azul, ele é uma versão recente, eu acabei não comentando, do OSSEC. Não sei se vocês lembram do OSSEC, é uma solução bem antiga de HIDS, né, e tal, e eles pegaram a base do OSSEC e deram uma melhorada. Em resumo é isso, né? Ele toma como base o OSSEC. Inclusive, o arquivo de configuração do Azul é ossec.conf. Ele mantém até esse padrão. E ele é escrito em que qual o consumo de recursos principalmente o agent, né, que você vai rodar. O agente, ele é muito de boa. Tá. Ele depende muito de como você configura ele. Por exemplo, para esse ambiente aqui, como eu queria trazer algo mais prático, vamos dizer assim,
eu executei o malware aqui agora e então eu preciso tem um recurso do módulo de monitoramento de arquivos que é real time. Então, o arquivo apareceu agora, ele já detecta esse arquivo agora, detecta os hashes desse arquivo, as permissões, os tamanhos. Eu salvei esse arquivo aqui agora e editei esse arquivo aqui agora. Ele já detecta o diff desse arquivo do que estava anteriormente, há um segundo atrás, para o que está agora. Então, assim, depende muito do que você está executando, né, do agente naquele endpoint, mas geralmente é de boa. O que pesa mais é no server. É o servidor. Que ele processa as paradas. É um antivírus tunado gigantesco que pode, igual você falou, dependendo do jeito que você configura, pode consumir bastante recurso. Sim. Geralmente o que ele mais consome é de armazenamento, né? Porque você tem os logs lá, né? E também tem o modo archive, né? Que você não traz só logs que batem regras, ele traz tudo e deixa armazenado. E a última pergunta, desculpa, eu esqueci. Eu esqueci a pergunta. Eu sabia que eu tinha uma pergunta. Ah, sim, desculpa. Lembrei, sobre esse serviço, eu não conheço esse serviço Vírus Total, né? Virus Total. Ele é privativo? Então, ele é livre? Vírus Total, o que acontece? Salvo engano, hoje ele é do Google, né? Mas ele não começou sendo do Google, né? Foi adquirido com o passar dos anos, mas salvo engano é do Google. Tá. Mas qual é a ideia? Ele é uma ferramenta muito usada principalmente por profissionais de cibersegurança, porque ele condensa informações de vários IOCs, né, e IPs, domínios, e principalmente arquivos, né, hashes, por exemplo, né, e ele um recurso muito interessante que ele tem é que, por exemplo, você pega um arquivo e faz um upload lá nele. Ele roda esse arquivo frente a várias engines de antivírus, por exemplo, né, aí Microsoft, Symantec, Fortinet, Palo Alto, e traz o resultado para você, ó. Dessas 60 engines que eu tenho, 40 detectaram como malicioso. E um detalhe, só para terminar. A API, o Azul tem uma integração com a API do VirusTotal, e essa API é gratuita, ela lhe permite 4 checagens em 1 minuto, ou então 40 checagens em 24 horas. Né? Sim. Então, assim, a depender do ambiente, você precisa de mais checagem. Né? Então, aí você tem que ir para a API paga dele. Mas a gratuita, a depender da necessidade, já atende alguns casos. Ele faz o upload do arquivo. Ele gera o hash. Ele não faz o upload do arquivo. Ele pega o hash do arquivo e consulta. Se o arquivo já foi verificado em algum momento anteriormente, ele vai trazer o resultado. Se não, ele vai dizer, eu não tenho esse arquivo aqui na minha base. Mas assim, o VirusTotal hoje é uma referência nessa questão de checagem de arquivos, né? E assim, eu acho muito interessante, principalmente para esses fins, né, de cibersegurança, o uso da API dele, né? Então, eu acho legal, assim, acho muito massa pensar na segurança, mas a privacidade também tem que vir junto, né? Sim, mas e aí, lembrando, se for só o hash, é só o hash, só tal, o hash. Beleza, que é o que geralmente os antivírus fazem. Mas se houver, é porque você tinha comentado o upload, eu fiquei em dúvida, né? Então eu só queria. Você tem a possibilidade de fazer o upload do arquivo, mas o Azul ele só envia o hash para checagem e tendo resposta ou não, ele vai dizer para você. Legal. Obrigado, cara. Acabou? Não, mas não tem mais. Não, eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham me entendido, né? Não sei se foi muito rápido. Eu fiz a loucura de submeter 2 talks, então mais tarde eu estou aqui de novo para falar sobre outra coisa, sobre o AppArmor. Não sei se vocês conhecem o AppArmor, mas é isso. Eu agradeço e espero ver vocês novamente aqui me aturando.